hoje o assunto é parabéns. Campeões de norte a sul do Brasil, passando pelo centro-oeste do Atlético Goianiense, de 15 vitórias consecutivas para ser campeão. Cada conquista dessa tem uma história e várias têm recordes, inclusive. Como, por exemplo, o Atlético Goianiense, que fez 3-1 no Vila Nova e conquistou o título com 15 vitórias consecutivas. Parabéns ao time do Jair Ventura, que conquista o troféu no momento que o Goiás passa por uma situação muito delicada. O Vila Nova tentando voltar para a Série A, o Atlético Goianiense está de volta à Série A. A gente vai começamos já, né, pelo Atlético Goianiense de domingo, mas vamos de lá para cá. Aqui tem Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, campeão ao vencer por 3-0 o Maringá, no ano da redenção do Cuca, que falou sobre o crime de Berna em 87 e que ajuda o Atlético Paranaense a conquistar o título só com vitórias desde a chegada do Cuca. Na temporada, o Atlético Furacão só perdeu um jogo para o Londrina, caso que causou a demissão do Juan Carlos Osório e a chegada do Cuca, e daí para frente só vitórias. Atlético Paranaense campeão no Paraná. Ceará. O Ceará impede o hexacampeonato do Fortaleza nos pênaltis, com grande atuação do Saulo Mineiro, com público extraordinário, mais de 50 mil pessoas no Castelão. Castelão lotado, vendo o Ceará ser campeão invicto, time dirigido pelo Wagner Mancini. A gente vem mais pra cá. Grêmio, heptacampeão gaúcho pela segunda vez, do terceiro maior público da história da Arena do Grêmio, 44 mil pessoas, e com o 10º título de Renato Portaluppi como treinador. Ele iguala Oswaldo Rola, o Foguinho. O Foguinho foi campeão gaúcho em 56, 57, 58, 59 e 60, mesmas temporadas em que conquistou o campeonato citadino, quer dizer, de Porto Alegre. Claro que a gente vai discutir a relevância de alguns títulos. O Renato tem Recopa Gaúcha, mas são 10 troféus e ninguém levou 10 troféus para sua casa, como o Renato e como o Foguinho, agora empatados. Em 68, o Grêmio tinha sido heptacampeão pela primeira vez, com um time que a história conta que tinha Alberto Altemir, Áureo, Ari Ercílio e Ortunho, Cléo e Sérgio Lopes, Joãozinho Babá, Alcindo e Volmir, e esse time nunca jogou junto. Jogou junto 5 vezes com Everaldo e não Ortunho. Então era Alberto Altemir, Áureo, Ari Ercílio e Everaldo, Cléo e Sérgio Lopes, Babá, Joãozinho, Alcindo e Volmir. Esse time jogou junto 5 vezes. Esse time do Grêmio atual, de Kaique, João Pedro, Jeromel, Kahneman e Mike, Vila Sante e Pepe, Pavon, Cristaldo, Gustavo Nunes e Diego Costa, esse time jogou junto 3 vezes e ganhou as 3 e é campeão gaúcho pela 7ª vez consecutiva. Vindo mais pra cá, o Sport Clube do Recife, campeão pernambucano, 0-0 com o Náutico, diante de também 45.500 pagantes na Arena Pernambuco, recorde de público na Arena Pernambuco, e o Sport agora tem que voltar pra Série A, mas o Sport é campeão pernambucano. O Vitória, desde 2017 não ganhava o campeonato e ganhou o Vitória contra o Bahia do mais alto investimento, dos 2 jogadores mais caros da história do Esquadrão de Aço, o Jean Lucas e o Caio Alexandre, pela ordem Caio Alexandre e Jean Lucas, do Everton Ribeiro, e o Vitória foi lá e empatou 1-1 na Fonte Nova, recorde de público na Fonte Nova também. Impressionante o que foi o recorde de público de norte a sul do Brasil nessa temporada. O Flamengo, campeão com a melhor defesa da história do Rio de Janeiro. Só 113 anos atrás o Fluminense tinha sido campeão sofrendo apenas um gol, como o Flamengo desta campanha. Só que daquela vez, em 1911, o Fluminense jogou só 6 vezes para ser campeão com um gol sofrido. E o Flamengo jogou 16 vezes para ser campeão com um mísero gol sofrido por seu time reserva, lá contra o Nova Iguaçu, na fase de classificação na Taça Guanabara. O Flamengo campeão com a melhor defesa da história do futebol do Rio de Janeiro. O Atlético campeão no dia de recorde de público no Mineirão. Recorde de público no Mineirão. Só cruzeirenses. Essa parte triste, só pela primeira vez, só uma torcida no Mineirão. Já tinha tido clássico com torcida única na Arena do Jacaré, já tinha tido clássico com torcida única
no Independência, mas nunca no Mineirão. Apesar dessa tristeza, foram 61 mil espectadores no Mineirão, recorde de público da história do estádio depois da reforma, evidentemente. O Atlético fez o Domingão do Hulk, porque o jogo foi 3h30 da tarde, porque Atlético e Cruzeiro tiveram que jogar no meio de semana longe, né, na quinta-feira. O Cruzeiro no Equador contra a Universidade Católica e o Atlético na Venezuela contra o Caracas, por isso o jogo passou de sábado para domingo, e para ser domingo tinha que ser 3h30 da tarde por causa do Domingão do Hulk na emissora detentora dos direitos de TV. Aí virou o Domingão do Hulk, porque o gol do título do 2-1, depois veio o gol do Scarpa, mas o gol que deu a vitória parcial para o Atlético foi do Hulk, então virou o Domingão do Hulk. O Palmeiras, tricampeão depois de 90 anos. Só em 1934, o Palmeiras tinha sido campeão com Aimoré Moreira, Tunga, Dula e Tufi, Joandir Carneiro e Junqueira, Aimoré Moreira, Carneiro e Junqueira, Zezé Moreira, Dula e Tufi, Álvaro Gabardo, Romeu Lara e Vicente, porque em Paraty não jogou o jogo do título 3-1 no Paulista, no Clube Atlético Paulista, daquela vez em 34. 90 anos depois, o Palmeiras é tricampeão paulista, jogando com Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Hendrick, Rafael Veiga e Lázaro e Lopes na frente, o time tricampeão paulista depois de 90 anos. E o Abel Ferreira é exemplo do Renato, empata em número de taças com Oswaldo Brandão. 10 troféus, Abel é o maior técnico da história do Palmeiras, com 10 títulos, igualzinho a Oswaldo Brandão. Do Atlético Goianiense a gente falou, parabéns ao Jair Ventura, técnico do Atlético, campeão goiano, campeões de norte a sul. Ainda tem decisão do Campeonato Paraense, ainda tem coisa para acontecer. A gente fez um mapeamento dos campeonatos estaduais. Tem que parar com essa história de que estadual não é parâmetro, porque dos últimos 10 campeões brasileiros, 7 foram campeões estaduais antes. No início da história dos pontos corridos, só 3 dos 10 campeões tinham sido campeões estaduais. Só 3 dos primeiros 10 campeões brasileiros de pontos corridos ganharam estadual. Mas essa história mudou. Dos últimos 10 campeões brasileiros, 7 ganharam estadual. Então, o estadual dá um sinal de que o ano pode ser bom. Não vai ser sempre assim, mas a gente precisa olhar para o fato, né, para basear opinião. Todo dia tem uma história, você clica aqui no canal do PVC para a gente se divertir contando histórias do futebol.